Você sabe muito bem que eu não sou de choramingar ou de me render a sentimentalismos baratos. Mas a morte do fotógrafo Sebastião Salgado, aos 81 anos, anunciada dias atrás, é daquelas que batem forte, sabe? Como um soco que a gente não está esperando. Neste vídeo, eu vou explicar por que ele não só foi um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, mas ele foi um profissional que pegou a câmera e transformou o mundo num espelho cru, escancarando completamente as entranhas da humanidade e da natureza com uma coragem que poucos tiveram, poucos ainda têm e poucos vão ter. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, a tiragem especial para colecionadores do sensacional livro que conta a história do Pearl Jam, o livro intitulado Long Road, Pearl Jam e a trilha sonora de uma geração. Essa tiragem especial já está em vias de se esgotar completamente e você não pode vacilar. Essa edição especial tem capa dura, palheta, marcador de página personalizado, tem adesivo e tem um bottom com a capa do lendário álbum de estreia da banda, o Damn, que é isso aqui. E essa tiragem está quase no fim. E, obviamente, né, como sempre, eu vou te ajudar. Clica aqui no botão abaixo, aqui no link, e utilize o seu cupom exclusivo Regis Tadeu Indica, tudo junto, para garantir o maior desconto da internet para essa edição especialíssima. Não vacila, porque depois você aí vai ficar chorando, eu não comprei, agora eu não consigo comprar mais. Pois é, não vacila, compre agora e com tremendo desconto. Meu amigo e minha amiga, o Sebastião Salgado não era um daqueles fotógrafos que clicavam por clicar. Ele, na verdade, ele não saía por aí atirando flechas como se fosse um turista deslumbrado. Não. O homem mergulhava de cabeça na lama, no caos, na dor e na beleza. E ele sempre teve aquele olhar que desnuda a alma humana e que resgata a natureza ao nosso redor e também a natureza que existe dentro de nós mesmos. É óbvio que quem o conheceu, e mais ainda quem conheceu o magnífico, estonteante trabalho de fotografia dele, vai se referir ao Sebastião Salgado com aqueles tradicionais clichês, né? Do tipo, ele era o monstro sagrado da fotografia documental. Ok, normal. Só que você aqui tem que entender que por mais de 5 décadas, ele não só registrou o mundo, mas ele dissecou o mundo com uma lente tão afiada quanto um bisturi, cortando inclusive fundo nas camadas da nossa civilidade, expondo as feridas, as belezas e as contradições dessa própria civilidade. O Sebastião Salgado foi um minucioso observador do mundo, foi um filósofo com uma câmera, um humanista que tinha um olhar que sempre foi muito além da estética para mergulhar exatamente no existencial. As suas fotos em preto e branco, as ações dele em prol do meio ambiente e a incansável busca por retratar a dignidade humana em meio ao caos, isso vai deixar um legado para as futuras gerações. E esse legado não vai caber em palavras, porque ele era um narrador visual, era um cronista do invisível, alguém que usava a fotografia documental como um megafone para amplificar as vozes dos marginalizados, as vozes dos explorados, dos esquecidos. As fotos são espetaculares não apenas pela técnica, mas por aquilo que elas representam.
que elas representam? Elas representam um espelho da nossa civilidade ou mesmo da nossa falta de civilidade. Ele nos obrigava a olhar para garimpeiros, para refugiados, para indígenas, para paisagens intocadas e sempre perguntar, fazia a gente se perguntar o que a gente está fazendo com o mundo, cara? O que a gente está fazendo com nós mesmos? E ao mesmo tempo, o Sebastião Salgado nos mostrava que era e ainda é possível agir, que é possível replantar, que é possível reconstruir, que é possível preservar. Eu não sei se você sabe, mas o Sebastião Salgado, ele começou a trajetória dele como economista, né, com mestrado pela USP, doutorado em Paris, aquela coisa toda, mas foi só quando ele empunhou uma câmera, inicialmente inclusive emprestada da esposa dele, a Lélia, foi só nesse momento que ele encontrou a verdadeira vocação dele, cara. Pô, que vocação, meu. Porque ele não fotografava apenas para registrar, ele fotografava para provocar, para questionar, para obrigar o espectador a encarar realidades que muitas vezes esse espectador ele preferia ignorar. E o olhar dele foi especialmente afetuoso, vamos dizer assim, mas também era implacável. Você lembra daquelas famigeradas, espetaculares fotos que ele tirou da Serra Pelada, naquele projeto Trabalhadores, de 1993? Pois é, cara, ali ele revelou a febre do ouro na Amazônia na década de 80, com imagens que mostram milhares de homens cobertos de lama, trabalhando em condições desumanas, como formigas num formigueiro caótico. Aquilo era o Brasil profundo, o Brasil das desigualdades gritantes, o Brasil exposto com uma crueza que chocava e fascinava ao mesmo tempo. E aquelas imagens em preto e branco de trabalhadores cobertos de lama e suor e desespero, carregando sacos de terra como se eles fossem penitentes de um inferno moderno, cara. Essas fotos foram e ainda são um tapa na cara de quem acha que fotografia é só enquadramento bonitinho. E ele passou 33 dias naquele buraco de Serra Pelada, ali em 1986, enquanto outros passavam ali correndo para fazer um registro rasteiro e só. Então, isso que ele fez é entrega, isso é que é o trabalho visceral, vamos dizer assim. E essa obra fotográfica inacreditável dele veio da capacidade do Sebastião em capturar a essência da condição humana nas entranhas do trabalho humano, retratando inclusive não apenas os já citados garimpeiros de Serra Pelada, mas também de uma gama de trabalhadores ao redor do mundo, cara, e que foi, inclusive, ele foi até fotografar os operários das minas de enxofre na Indonésia. E uma dessas imagens que você está vendo aí, que é a icônica fotografia de Serra Pelada, foi eleita pelo New York Times, cara, como uma das 25 imagens que definem a modernidade. E essa foto, ela mostra não apenas o suor e a exaustão, mas a dignidade inquebrantável de pessoas que lutam contra um sistema que esmaga essas mesmas pessoas. Aliás, tem uma outra obra espetacular dele, chamada Êxodos, que ele documentou as migrações forçadas em 35 países. Ele capturou o desespero, a resiliência e a esperança de refugiados e de deslocados. E cada clique dele sempre foi um manifesto contra a indiferença, foi uma denúncia das injustiças que acabaram, de uma certa forma, moldando o mundo que a gente vive. Talvez você até se pergunte, mas por que ele só tirava fotos em preto e branco? Então você precisa saber, cara, que essa escolha não era uma escolha estética, cara, mas ela era uma escolha filosófica. Porque o preto e branco do Sebastião Salgado, cara, sempre foi uma espécie de um grito muito estrondoso contra a superficialidade. Sem as distrações das cores, as imagens em preto e branco dele obrigam a gente a se concentrar na textura, na luz, na emoção crua. E como ele mesmo sempre disse, o preto e branco elimina o supérfluo e revela a essência. É como se ele quisesse dizer pra gente, olha só, olha para isso, não se desvia com as cores do mundo, sabe? Encara a verdade nua e crua aqui.
E essa estética dramática, influenciada inclusive pela técnica do momento decisivo de outro grande fotógrafo, que era o Henri Cartier-Bresson, confere às fotos do Sebastião Salgado, cara, uma atemporalidade que certamente torna essas fotos eternas, cara. E são imagens que não envelhecem, porque as questões que essas fotos levantam, sabe? A desigualdade, a exploração, a resistência, essas características seguem tão atuais quanto eram há 50 anos. E outra coisa, não me venha com esse papo de que ele romantizava a miséria ou exotizava os indígenas, como alguns críticos de boutique gostam de jogar na roda, você tá entendendo? O Sebastião Salgado, ele tinha um olhar de economista e poeta ao mesmo tempo. Ele via o trabalhador, o refugiado, o índio e dava a eles uma dignidade que o próprio sistema sempre insistiu e ainda insiste em tirar. E é por isso que a insistência no preto em branco nunca foi uma teimosia estética. Mesmo após testemunhar horrores, como as guerras, a fome, os genocídios, cara, ele encontrou uma forma de celebrar a vida, de mostrar que ainda há esperança, que ainda há algo pelo qual lutar. Uma obra dele, por exemplo, chamada Gênesis, né? Ele voltou as suas lentes para a Amazônia, retratando inclusive povos indígenas e paisagens intocadas com uma reverência quase espiritual. E essas imagens eram ao mesmo tempo belas e também um alerta para a preservação de um ecossistema que ele sabia estar sob ameaça. Então Sebastião Salgado, ele não fotografou o Brasil como um brasileiro orgulhoso da sua terra, mas como um cidadão do mundo que entendia a importância global da Amazônia. E ele mostrou que o destino da floresta está intrinsecamente ligado ao destino da própria humanidade. Ele foi também um ativista, né, um visionário, porque depois de anos documentando as tragédias humanas, né, como por exemplo o genocídio em Ruanda, que levou inclusive o Sebastião Salgado a um esgotamento emocional tão profundo que ele chegou inclusive a questionar a própria humanidade como um todo, ele decidiu mudar o foco. Ele, inspirado pela devastação da fazenda da família dele na cidade de Aimorés, ali em Minas Gerais, que havia sido reduzida a um deserto degradado, ele e a esposa dele, a Lélia, eles fundaram o Instituto Terra em 1998. E esse projeto é, sem dúvida alguma, uma das maiores contribuições do Sebastião Salgado para o mundo. E é um reflexo da crença dele de que a arte deve ser acompanhada de ações. O Instituto Terra transformou a fazenda dele, da família dele, né, que outrora era um símbolo de destruição ambiental, ele transformou num oásis de biodiversidade. Pra você ter uma ideia, até o início do ano, mais de 2.700.000 árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas ali naquela região, restaurando 700 hectares de floresta, cara. E esse projeto trouxe de volta nascentes, pássaros, mamíferos e uma esperança que parecia perdida. Porque o Sebastião Salgado, ele dizia que a terra estava doente como ele estava. E quando eles começaram a fazer aquele replantio, todos os insetos, os pássaros e os peixes voltaram. E ele também renasceu, tá? E esse renascimento não foi apenas pessoal, cara. Foi um modelo para o mundo, sabe? Uma prova de que é possível reverter o dano ambiental com determinação e trabalho coletivo. E isso não foi só pose de ambientalista de Instagram, sabe? Foi trabalho suado, foi crença de que o plantio daquelas árvores era um sinal de que o planeta podia ser salvo, mesmo quando tudo parece ir pro brejo.
E ele dizia que a crise hídrica, por exemplo, não era culpa de um partido ou de um político, mas era culpa de todos nós, cara. E ele estava certo. O Instituto Terra, pra você ter uma ideia, ele não se limitou ao reflorestamento. Ele se tornou um centro de educação ambiental, tá? Inclusive capacitando agricultores locais e também inspirando muito as novas gerações, inclusive por meio de um projeto que tinha lá, o projeto chamava Terrinhas, que alcançou inclusive mais de 7.500 crianças, 7.500 alunos. Porque o Sebastião Salgado, ele entendia que a preservação ambiental não era só uma questão de plantar árvores, mas também de mudar mentalidades. E as fotografias dele, especialmente nesse trabalho Gênesis, reforçam essa mensagem e mostram paisagens intocadas e comunidades que vivem em harmonia com a natureza, né? Como se aquilo fosse um convite para que todos nós, a gente repense a nossa relação com o planeta. Isso é uma coisa muito profunda. Só que o Sebastião Salgado também nunca foi um cara perfeito, né? Inclusive alguns críticos sempre apontaram que as imagens das fotos dele eram na verdade excessivamente estetizadas, vamos dizer assim, tá? E que acabavam transformando o sofrimento em algo quase teatral. Eu discordo disso, mas eu mesmo já critiquei o Sebastião Salgado publicamente, anos atrás, quando ele fez uma parceria com uma empresa mineradora para financiar a própria obra, o Gênesis. E hoje eu até entendo que ele usava o que ele tinha à disposição, que era as lentes, né, a câmera, as influências e até mesmo o dinheiro de patrocinadores para exatamente gritar verdades que muita gente preferia ignorar. Sabe, de uma certa forma, foi justo. E a morte dele aconteceu por causa de uma leucemia que ele descobriu tarde demais, né, meses atrás, e provavelmente essa leucemia foi derivada de complicações de uma malária que ele pegou lá nos anos 90 na Indonésia, né, quando ele estava fazendo lá uma das obras dele, que inclusive fez ele continuar vivendo com sequelas e com uma doença sanguínea que o obrigou ele a se aposentar. Só que assim, ele se aposentou, mas ele nunca parou de lutar. E o Sebastião Salgado foi aquele que viu o pior da humanidade, ele viu a fome, as guerras, os êxodos, e ainda assim ele terminou a vida dele com uma mensagem de esperança. Então, não é qualquer um que faz isso, tá? Então, ele foi realmente um ser humano diferenciado. E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, em homenagem a ele, e aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito dele, a respeito do trabalho dele, a respeito das questões que ele levantou. Coloca aqui nos comentários que eu quero ler e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.